Salve, nação rubro-negra! Frejá na área. Se derrubar é pênalti. Momento Frejá. É isso, galera. Flamengo 3, Madureira 0. Né? Um jogo que ainda ficou barato pro Madureira, que o Flamengo perdeu uma enxurrada de gols no segundo tempo. Né? Primeiro tempo do Flamengo bem abaixo, apesar de ter dominado, né, o jogo de modo geral, né, ter ficado com a bola. Foi um primeiro tempo horrível. Goleiro Neguete, se não me engano, fez só uma defesa, se não me falha a memória, primeiro tempo todo. Não, acho que foram duas, né? Foram duas defesas. Mas o Flamengo bem abaixo, o Carrascal, né? O Neymar Lésbica muito abaixo. Enfim, eu só salvo ali daquele primeiro tempo que ainda tentou alguma coisa o Cebolinha. O Cebolinha estava até bem na medida do possível, né? Mas de resto o time todo foi fraco, o time sonolento, o time parece que estava sem vontade, entendeu? Sei lá, eu achei meio estranho aquele primeiro tempo do Flamengo, né? Segundo tempo, o Pardal fez as mexidas. Eu até fui contra ter tirado o Cebolinha, né? Porque o Cebolinha estava até bem, na medida do possível. Pelo visto, o Cebolinha também não gostou de ter saído, né? Falaram na transmissão que ele estava com a cara de poucos amigos lá no banco, enfim. Mas o Pardal colocou o Samulicho, né? Que hoje até que jogou bem, mas é aquilo, né, galera? Vamos ser sinceros, né? O que causa estranheza é o primeiro tempo do Flamengo, que foi muito, mas muito abaixo. Porque o adversário em si, né, não assusta ninguém, né, gente? Não dá. Se o Flamengo jogar aquele primeiro tempo que jogou contra um time de verdade, vai levar um sacode. Entendeu? Chamou a atenção, pelo menos, que o Pardal hoje, né, colocou os jogadores nas posições, né? Não inventou muita coisa, né? Apesar dele não repetir escalação, né? Fica complicado, ele não repete escalação, ele troca toda hora, os jogadores não conseguem se entrosar. Você vê no segundo tempo ali que teve algumas bolas, algumas tabelinhas entre o Paquetá e o Pedro que eles não... faltava sintonia ali algumas vezes, né? Porque os caras não estão acostumados ainda não estão entrosados, né? Principalmente o Paquetá que acabou de chegar, né? Enfim, eu acho que esse lance de ficar trocando os jogadores todos os jogos não definiu um time titular, porque o Flamengo ele não tem time titular. Você não sabe dizer pra mim quem são os 11 incontestáveis do Flamengo. O único que pode dizer que é incontestável é o Rossi, que é titular absoluto. E o Pulgar. Porque o próprio Arrascaeta tem ficado no banco, né, em alguns jogos. Mas de fato o Arrascaeta é titular absoluto, né? Tanto que hoje ele entrou no segundo tempo, mudou o jogo, né? Quando o Pardal tirou o Neymar Lésbica, né, e colocou o Maestro, o Maestro inspirado, por mais que o adversário seja fraco, gente, a gente tem que entender que o Carrascal não jogou nada no primeiro tempo contra esse mesmo adversário, né? E o Arrasca entrou, o Maestro entrou, mudou o jogo, enfim. O segundo tempo do Flamengo foi um segundo tempo bom. Fora a chuva de gols perdidos, né? Samuel Lino perdeu gol, Pedro perdeu gol. O Pedro, ele tá me dando a impressão dele, tudo bem, é aquilo que eu falei, não tem sequência, né? O cara, para pegar ritmo, tem que ter sequência, ele não vem tendo sequência, né? O Felipe troca toda hora, o Pardal troca, reveza ele, Bruno Henrique, inventa às vezes Plata, já inventou Paquetá de falso 9, enfim. Então o cara não tem uma sequência para pegar forma, pegar ritmo de jogo, né? Mas a impressão que dá é que ele tá meio sem ritmo mesmo, apesar de ter feito um bom segundo tempo, tá? Na minha opinião, ele fez um bom segundo tempo. Deu aquele passe açucarado lá aquela assistência pro Lino fazer a porra do gol. O Lino conseguiu perder ainda, o zagueiro conseguiu tirar. Um gol daquele tamanho, ele podendo tirar do zagueiro, ele não tira. Chutou na direção do zagueiro. Enfim, mas é aquilo, né? Aquele maluco tem alergia a gols, né? Samuel Lino, Plata, esse maluco tem alergia a gols. É foda.
Tanto que o Vampeta, né, fez um desafio lá na Jovem Pan, né? Falando que se o Plata Samulino... Ele botou até o Luiz Araújo, mas o Luiz Araújo vai bater, tá? O Luiz Araújo faz gols. Ano passado ele fez 13. Ele botou 12 gols para cada um gol por mês. É óbvio que o Samuelino não vai bater isso aí, o Plata muito menos. Agora, Carrascal também não. Agora, o Luiz Araújo vai bater, isso aí é fato. Enfim, o cara tem alergia a gol e perdeu um gol feito, na minha opinião, né? É isso. Pedro também perdeu um gol, né? Como eu falei, o Pedro aparenta estar sem ritmo de jogo, né? Não sei, enfim. O Pardal também desanima qualquer jogador, né, cara? Quando o cara tá jogando um pouco melhor, o cara vai e tira, né? Ele já fez isso com o Pedro algumas vezes. Hoje tá fazendo com o Cebolinha. Cebolinha tava bem e ele tirou. Ah, mas deu certo. O Flamengo fez 3-0. Deu certo. Ele não entrou tão mal, ele até entrou bem. Guardando as devidas proporções, que era o Madureira, entrou bem. Mas ele é aquilo, ele não dá sequência pros caras. Quando o cara tá bem, confiante, ele vai e tira. O próprio caso do Dela Cruz. O Dela Cruz fez o gol, ele foi e tirou logo em seguida. Não dá moral pros caras, não dá confiança pros caras. Entendeu? Realmente, é isso que causa espanto. E a moleza do time, a passividade do time, pode ser que tenha interferência nisso aí. Isso influencia. Porque ele não dá moral pros caras, ele dá moral para alguns específicos da panela dele. Que são incontestáveis. Léo Ortiz, Léo Pereira, Pulgar. Esses aí são incontestáveis. Dá para Bruno Henrique, o Beto Henrique da meia da panela. Entendeu? Galera da panela é incontestável. Agora, alguns jogadores que não tem tantas oportunidades com ele, quando o cara tá bem, ele vai e tira. Dela Cruz hoje não tava mal. Fez uma partida boa. Fez o gol, um bonito gol por sinal. Um morteiro, um míssil no cantinho, impossível do goleiro pegar. Aí o cara faz o gol, ele vai e tira. Também saiu o cara em poucos amigos. Dá pra ver pelo semblante, né, quando o cara tá sendo substituído. São substituições que não dá pra entender. Ah, deu certo. O Flamengo fez mais 2 gols? Fez. O Flamengo jogou melhor? Jogou. Mas por quem sabe se o cara depois do gol não adquire mais confiança, joga ainda melhor ainda. Porque ele não tava mal. O De La Cruz não tava mal. Mas, né, a meritocracia do Pardal é essa. Se você tá bem, você sai. Eu acho que ele só não tirou o Pedro hoje, porque o Pedro não tava tão bem. Se o Pedro estivesse jogando pra caralho no primeiro tempo, ele tinha tirado no segundo. É assim que funciona lá. Enfim. Mas o Flamengo encaminhou a classificação aí pra final. Provavelmente vai pegar o Fluminense, né? Já saiu na frente do Vasco. O Vasco agora sem técnico vai piorar ainda mais. Se ruim com o técnico tava, imagina sem, né? Então provavelmente a gente vai enfrentar o Fluminense, que é sempre um adversário difícil, um jogo único. E que se o Flamengo entrar no modo banana, como entrou no primeiro tempo, no modo café com leite, vai levar um sacode. Vai levar um sacode. Tá na hora do Felipe Luiz parar de inventar, escalar os caras na posição certa, que nem ele fez hoje, e definir a porra do time principal e dar sequência. O que não pode, time titular, né? O que não pode é ficar nessa palhaçada aí, toda hora trocando, todo jogo trocando, todo jogo trocando. Aí não dá. A gente já tá indo pra março. Não pode ter mais desculpinha de físico, entendeu? Março, a gente tá entrando em março. Terceiro mês. Então, essa desculpinha aí acabou. De físico, caralho. Não aceito mais essa desculpinha, não. Falou, seu Pardal? Bom, o adversário era fraco, eu não vou me estender muito nos comentários. O Flamengo ganhou 3-0, fez a parte dele. Como eu falei, primeiro tempo muito ruim, segundo tempo bom. Aproveitamos as chances que tivemos, desperdiçamos várias. Mas estamos encaminhados aí para a final, possivelmente contra o Flu. É isso, galera. Vou encerrando por aqui. Esse foi o momento frejar um pouco mais curto, que é mais curto também porque o adversário também não causou tantos riscos que gerassem mais comentários de nossa parte.
Saudações rubro-negras. Aquele abraço. Até a Recopa. Tamo junto.